Olá, minhas lindas! Bom dia, minhas preciosas! Vamos iniciar essa live. Muita chuva aqui por Caxias do Sul. Por onde você está? Como é que tá por aí? Fala pra Ju. E aí, você viu qual é o tema de hoje? Vai ser forte, meninas. O tema de hoje. Você quer uma vida diferente, mas continua fazendo as mesmas escolhas. Tá frio em Curitiba, mas eu imagino que aí também é frio. Aqui em Caxias também tá muito frio. Olha só as meninas chegando, preciosas. Oi, minha linda, lá de Brasília. Olha só que honra receber você aqui, povo de Navegantes, Itajaí. Mas que lindo! Vamos iniciar a live, que hoje tem por título: Você quer ter uma vida diferente? Quem não quer, né? Quem não quer ter uma vida diferente? Mas acabamos fazendo as mesmas escolhas. Daí o que acontece? O que realmente está impedindo de você de mudar? Talvez você não esteja presa porque não sabe o que fazer. Mas talvez você esteja presa porque ainda não entendeu o que dentro de você continua escolhendo o mesmo. Então hoje vamos ficar aqui comigo. Pega lá, ó, seu chazinho para aquecer o coração. Papelzinho, caneta. Você sabe que a Ju sempre faz aqui um exercício aqui com você. E vamos lá. Porque hoje eu quero perguntar se você quer mudar de vida. Paz do Senhor, minha linda, preciosa, lá de Gramado, Canela, mas que coisas mais lindas essas meninas preciosas. Hoje eu não vou perguntar se você quer mudar de vida, porque eu sei que você quer mudar. Você quer ter paz, você quer se posicionar, você quer ter um relacionamento saudável, você quer voltar a cuidar de você. Você quer viver uma vida diferente. Então a pergunta de hoje não é se você quer mudar, mas a pergunta que eu vou fazer para você é se você quer tanto uma vida diferente, por que então, minha preciosa, você continua fazendo escolhas que levam você a voltar para o mesmo lugar? Que lindo! Obrigado pela florzinha! As meninas aqui estão falando, eu quero mudar de vida. Vamos lá, vamos aprender hoje então. Por que você está tendo dificuldade de mudar de vida? Então a pergunta é, se você quer tanto uma vida diferente, por quê? Por que continuar fazendo escolhas que te levam para o mesmo lugar? Por quê? E essa pergunta, ela pode até nos incomodar, sabia? Porque é um confronto. Se eu quero mudar de vida, por que eu tô no mesmo lugar? Faz sentido para você? Tem pessoas que sabem perfeitamente o que precisa fazer. Daí você fica falando assim, ó. Eu sei que eu preciso parar de correr atrás. Eu sei que eu preciso cuidar de mim. Eu sei que preciso terminar o que eu comecei. Eu sei que preciso parar de aceitar pouco. Só que, minhas preciosas, para você que está aqui me ouvindo, não resolve você saber e não resolver. Faz sentido? Só saber e não resolver não vai te fazer você
Olá, minha linda, que saudade de você. A Ju tá com frio, mas tá frio aqui em Caxias, menina, que tu não faz ideia. Isso porque eu botei o aquecedor aqui no meu lado, viu? Então, olha só. O só saber o, o, o que resolver, mas não resolver não vai te mudar nada. Então eu te pergunto para você olhar para você e analisar, olhar para ti. Qual é a coisa que você já sabe há muito tempo que precisa mudar, mas continua adiante? Eu tô com uma preciosa aqui, escrevendo em inglês. Menina do céu, sabe que eu já recebi uma profecia? Que o Senhor me falou que eu tinha que aprender novas línguas. Eu acho que eu tô tendo mesmo que começar, viu? Minha preciosa, perdoa aqui a Ju, que não sabe interpretar. Você aqui que tá falando inglês com a Ju. Me perdoa, minha linda, mas continua aqui comigo, continua. Então eu te pergunto, qual é a coisa que você já sabe há muito tempo que precisa mudar, mas continua adiando? O que que você precisa mudar na sua vida? Que você vê que tem que tomar a decisão e não consegue. Em Brasília tá quente, manda esse calor pra cá, pra Caxias, então, menina, manda. Ou então eu mando esse friozinho pra ir pra ti. Existe uma coisa importante que eu quero dizer hoje. Existe uma coisa importante em que eu quero te dizer para você que está aqui comigo. Ser uma pessoa inteligente, independente, trabalhadora, espiritual, forte, não significa que você esteja livre de padrões emocionais. Você sabia disso? Muitas das vezes, justamente aquela pessoa que resolve tudo para todo mundo, não consegue resolver aquilo que acontece dentro dela. Isso é importante, porque muitas pessoas, elas se prendem em ajudar, please. Muitas pessoas, elas se esforçam em ajudar todo mundo, mas quando é para ela, ela não consegue. Você pode ser excelente profissional e ainda terá dificuldade de colocar limites. Pode administrar uma empresa e não conseguir sair de um relacionamento tóxico. Pode orientar outras pessoas e ainda se perder emocionalmente em determinadas situações. Então, em qual área da sua vida você é forte por fora, mas ainda se sente presa por dentro? Vou perguntar de novo para você. Em qual área da sua vida que você está se fazendo de forte pelo lado de fora, mas que ainda você está se sentindo presa por dentro? E sabe qual é o padrão? Vou falar para você. O padrão é aquilo que muda de cenário, mas repete a mesma sensação. Tem pessoas que pensam assim, ó, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Daí quando a poeira baixou, que tudo se organizou, começa a dor sair para fora de novo. Por quê? Porque o que tem que ser curado está aqui dentro. Está aqui dentro, está aqui dentro. Faz sentido para você? Pode as pessoas mudar, muda os anos, muda os lugares, mas você acaba continuando vivendo uma versão com a mesma história. Já chegou pacientes para mim dizendo assim, Ju, eu já estou no meu 3º relacionamento.
E sempre começa pela mesma forma, termina pelo mesmo motivo. Então, o problema não são pessoas e situações e lugares. O problema é que tem que curar aqui dentro. Tem que curar aqui dentro. Faz sentido para você? Você termina um relacionamento em que precisava implorar por atenção. E depois você novamente se envolve com alguém que também não está emocionalmente disponível. Daí você sai de um trabalho, novamente, não consegue se posicionar. Você promete que vai cuidar de você, mas toda vez que alguém precisa, você se coloca por último. Faz sentido para você? Uma abençoada falou aqui, ó, eu não tô mais aguentando, Ju. Fica firme. Fica firme que você consegue sim. Fica firme. E aí eu pergunto, o que muda de nome na sua vida, mas continua tendo o mesmo final? O que muda de nome na sua vida? Tipo, nome de trabalho, nome de pessoas, nome de cidade, nome de estado, nome de emprego, nome de tudo. Mas no final continua a mesma coisa. Pensa. Pensa aí com você. Dentro da psicanálise existe uma compreensão muito importante. Nem tudo, olha só, nem tudo o que fazemos é resultado de uma decisão consciente. Existem experiências, vínculos, medos e formas de funcionamento que aprendemos ao longo da vida. E o nosso cérebro, ele fica acostumado com aquele padrão, com aquela forma de viver e acha que é assim que você tem que viver. E daí a gente vai o quê? Repetindo aquilo que é emocionalmente conhecido. Não é porque você quer sofrer. Não é porque você quer viver novamente sofrendo de novo, mas é porque o conhecido pode parecer mais previsível. Por um exemplo, imagina você uma pessoa que cresceu precisando conquistar o amor. Quem sabe eu estou falando com homens e mulheres aqui que cresceram precisando conquistar o amor. Ela precisou ser boa, ela precisou ser prestativa, ela precisou não dar trabalho, sempre agradar a todos. A psicanálise, ela vem falando sobre o porquê repetimos situação. Dentro da psicanálise existe esta compreensão importante. E nós, psicanalistas, a gente analisa. Agora, estão me ouvindo agora? Que bênção! Tá bom então. Que nem tudo que fazemos é resultado de uma decisão consciente. Mas ela existe as experiências, os vínculos, os medos e formas de funcionamento que aprendemos ao longo da vida. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma. O nosso cérebro, ele se acostuma a viver aquele padrão de vida. Então tem pessoas que às vezes chegam no meu consultório online e elas dizem, Ju, eu vou e acabo repetindo sempre a mesma coisa, sempre caio no mesmo lugar. Então, ela fica, eu digo que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a nossa alma, onde ela é machucada, ela fica ali, travada ali. Então é por isso que é preciso curar a alma, para que a vida continue ainda avante. Enquanto a alma fica sendo machucada ali onde ela se machucou, que geralmente é na infância, foi lá na infância onde mais registrou, né? Feridas emocionais, traumas, é lá que nós temos que curar.
Não temos como voltar à fita. Não temos como. Mas a gente tem como resignificar. O que é resignificar? Trazer para aquela memória triste uma memória curada. Tem como fazer isso. Então, às vezes, o que você chama de química, aquilo que o seu emocional reconhece como familiar. O seu cérebro, ele se acostumou. Ele se acostumou em viver numa vida triste, se acostumou em viver num padrão dessa forma que você quer mudar de vida, mas não consegue. Faz sentido para você? Bom dia, Pai do Senhor, minha mamãe linda. Beijo, minha mamãe, povo de navegante. Agora eu quero entrar numa parte que ela é profunda e eu peço a sua atenção. Todo comportamento repetido entrega alguma coisa. E nem sempre é algo bom. Você sabia disso? Mas acaba entregando. Vou te dar exemplo. Quando você diz não e evita o desconforto, quando você não diz não, por evitar um desconforto de desagradar aquela pessoa. Isso é um exemplo. Quando você volta para quem te machucou, porque talvez vai aliviar momentaneamente uma solidão. Isso é um exemplo. Quando você controla tudo e talvez sinta uma falsa sensação de segurança. Isto também é um exemplo. Quando você trabalha sem parar, talvez não precise entrar em contato com aquilo que sente. Você está fazendo sentido para você? Então eu vou te perguntar, o que esse comportamento te dá no momento? Mesmo que depois te cobre um preço alto. Você entendeu? Vou repetir. O que esse comportamento te dá no momento da sua decisão, mas que no passar dos dias cobra um preço alto. Quando você diz sim para uma pessoa querendo dizer não, você vai sentir e pagar um preço alto depois. Quando você tenta agradar muito a todos e acaba se desagradando, você vai pagar por um preço alto. Quando você quer controlar tudo, mas acaba se ficando insegura, você acaba pagando um preço alto. Faz sentido para você? Mas agora eu quero mudar a pergunta para ti. Quanto vai custar você mudar? Quanto que vai custar? Quanto te vai custar você mudar? Em não mudar está custando em não ter paz, não ter autoestima, está machucando seu casamento, sua saúde emocional, oportunidades que você está perdendo, sonhos, anos da sua vida, prosperar no financeiro. Você está vendo que por não se posicionar, por ter medo, por não se sentir segura, você também acaba ficando no prejuízo? Toda escolha, você tem um preço. Até a escolha de não escolher. Vou repetir de novo para você. Olá, minha linda. Vou repetir de novo para você. Até a escolha que você escolheu de não se posicionar, você também está
se bloqueando. Toda escolha tem um preço. E até a escolha de não escolher. Escreve aí. Escreve aí. Toda escolha tem um preço. Até a escolha de não escolher. Não escolher se posicionar, não escolher se amar, não escolher perdoar, não escolher por você. Faz sentido? Imagine uma pessoa que ela trabalha, ela é responsável, cuida da família. As pessoas olham e dizem para ela assim, nossa, como ela é uma mulher forte, como ela dá conta de tudo. Ah, mas eu tenho certeza que ali naquela mulher, ali naquele homem, há uma área que ela se sente paralisada. Muitas pessoas chegam no meu consultório online falando assim, Ju, eu cuido de tudo, não deixo ninguém cair, não deixo ninguém cair. Mas ela está dentro dela paralisada. Ela vive em uma relação que não se sente vista. Ela já conversou, ela já chorou, já prometeu que ia se posicionar para ela mesma, mas quando chega na hora de ela se posicionar, ela volta para trás. Quem daqui é assim? Bom dia, minha linda! E por que acaba voltando para trás? Não porque ela não sabe o que fazer, ela sabe o que tem que fazer. Mas talvez porque para ela se posicionar significa correr um risco de perder. E perder emocionalmente pode assustar muito mais do que continuar sofrendo. Aí eu pergunto para você que está aqui comigo. O que você tem medo de perder se realmente começar a mudar? Vou perguntar novamente. O que você tem medo de perder se você realmente mudar? Tem pessoas que querem mudar de vida, mas têm medo de perder algo e por isso que fica lá presas. Medo de perder uma pessoa, medo de perder uma imagem, medo de perder a aprovação da família, medo de perder a sensação de segurança, mas que não são seguras. Perder aquele lugar da mulher boazinha, a mulher que dá conta de tudo. Agora eu vou fazer algo para você meditar. Responda para mim. É entre você e eu aqui comigo. É entre você e eu. Quem você teria que deixar de ser para viver a vida que diz que você deseja ter? Vou falar bem devagarzinho para você entender a minha pergunta e falar para mim. Quem você teria que deixar de ser para viver a vida que diz que você deseja ter? Eu, para ser psicanalista hoje, eu tive que deixar de ser costureira. Para eu ser a pessoa que eu sou hoje, eu tive que deixar de ser muitas coisas. Eu tive que deixar de ser dependente emocional para me estar onde eu estou hoje. Eu tive que deixar de ser controladora para ser quem eu sou hoje. É uma pergunta difícil, minha linda, mas é necessária. E eu vou perguntar de novo. Quem você tem que deixar de ser para você ser
quem você deseja ser. Entendeu, minha linda? Talvez você precise deixar de ser aquela pessoa que resolve tudo para todos. Minha preciosa aqui do aplicativo do vizinho fala, e como é libertador conseguir sair desse lugar, né, amiga? Mas é extraordinário. E por isso que nós estamos aqui mostrando para vocês que tem como, que você consegue. Porque eu consegui. Tem um processo a enfrentar? Tem. Mas quando você foca no ambiente em que você quer chegar e não tira os olhos de lá, você consegue. Ah, consegue. E se você não consegue sozinha, a Ju tá aqui para te ajudar. E eu tenho várias psicanalistas, amigas, companheiras de trabalho aqui que fazem um excelente trabalho, que elas também podem te ajudar. Então talvez você é aquela pessoa que quer resolver tudo. Você tem que sair desse lugar. A que aceita qualquer coisa. Você tem que sair desse lugar. A que precisa se sentir ser escolhida. Que precisa provar o seu valor. Você precisa sair desse lugar. A que sempre está se sacrificando, você precisa sair desse lugar. Você consegue sim, mana, você consegue. Às vezes mudar de vida exige deixar morrer uma versão nossa, que já cumpriu a sua função. Eu tive que entender que a minha função de costureira acabou. E olha que eu tive que enfrentar um processo. Quando eu comecei a atender como psicanalista, eu tinha deixado lá atrás o meu ateliê fechadinho. Fechadinho. E não desenvolvia o meu trabalho, não desenvolvia, até que o Senhor um dia usou uma pessoa para me falar assim, como Elias e Eliseu. Eliseu teve que se despedir dos pais, matar os bois lá dos seus pais que ele cuidava, se despedir dos pais e ir com Elias. Mas ele não poderia ter colocado alguém para cuidar da manada de novilhos dos pais e ir com Elias? Poderia. Mas quem sabe ele ia com Elias e se ele se sentisse afrontado, ele pensasse assim, qualquer coisa, se eu não gostar em andar com Elias, eu sei para onde voltar, eu volto para casa do meu pai. E era isso. A minha alma tinha ficado lá dentro do meu ateliê de costura. E eu tinha vindo só com o meu corpo e o meu espírito. E eu não desenvolvia no meu trabalho, não desenvolvia, até que eu tive esse confronto. E eu tive que ir lá novamente, vender malhas, vender as máquinas, vender tudo, deixar a sala vazia e voltar e começar a atender. E aí sim, tudo começou a mudar. Por quê? Porque eu tive que me posicionar a fazer aquele desligamento, que a minha alma estava lá presa aonde eu trabalhava antes. Tá fazendo sentido para você? Amém, minha linda! Deus abençoe. Vai lá, viu? Seja bênção lá no serviço, nos atendimentos. Tu tá fazendo sentido para você? Às vezes você tá presa em algo e o Senhor quer te abrir uma nova oportunidade e você está naquela guerra.
Eu passei por isso e é libertador quando você enfrenta aonde você está presa e você sai de lá livre. Livre. Agora, vou trazer para vocês um pouco mais de fé para você entender que você consegue sim. Existem momentos que nós oramos, né? Deus, muda a minha vida, muda o meu trabalho, me tira desse lugar, me leva para outro lugar, muda as pessoas, Senhor, me afasta das pessoas, mas as pessoas que me judeiam, as pessoas. Só que talvez exista uma parte da resposta que envolve uma atitude nossa. Você sabia disso? Lá em Tiago, no capítulo 2 e no verso 17, está escrito assim, ó, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Olá, minha linda, que saudade de você! Uma preciosa falou assim, ó, eu não consigo seguir no meu trabalho. Eu era consultora e hoje nada consigo ir para frente. Mana, dá uma olhadinha aí. Olha o exemplo que eu dei aqui. Quem sabe você está com a sua alma presa em algo que você fez lá atrás. E você acha que não é merecedora de ter um novo trabalho. Qualquer coisa, procura a Ju, vamos trabalhar isso. Então, lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 17, está assim, ó, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso não significa que tudo depende exclusivamente de nós. Significa que fé é um movimento que caminham juntas. Você pode orar por uma porta, por algo que você deseja. E quando ela abrir, você vai precisar atravessar ela. Não é verdade? Talvez você esteja esperando Deus fazer aquilo que já está te dando, que Ele está te dando coragem para você fazer. Eu digo para minhas pacientes que Deus não vai descer do céu e te pegar pela mão e vamos, a porta está ali. Não! Você tem que se posicionar. Talvez a porta já está aí, ó, na frente, está aberta. Mas você precisa ter a coragem de entrar. Há uma outra coisa importante que a gente precisa entender. Mudar uma vez, mudar, não é tão difícil quanto sustentar aquela mudança. Faz sentido? Você pode dizer não, você pode dizer que não, hoje não. Mas quando vier a culpa, pode terminar um ciclo, mas quando vier a saudade, você pode colocar até um limite. Mas quando alguém dizer, você mudou, como você está diferente. E é aí que muita gente volta. Sabia disso? Aí eu pergunto para você, você quer apenas tomar uma decisão diferente ou está preparada para sustentar as consequências de uma decisão diferente? Obrigada pelo coraçãozinho aqui no aplicativo do vizinho. Você quer apenas tomar uma decisão diferente ou está preparada para sustentar as consequências desta decisão diferente? Porque quando eu mudei, quando eu tomei a decisão de costureira para psicanalista, eu tive que sustentar as consequências. Porque eu já tinha as pessoas que me conheciam como costureira. Agora eu tinha que mostrar
que eu era psicanalista, que eu era terapeuta. E tem um processo que eu tive que sustentar. As consequências também tem. Mas só você não pode tirar o teu foco da onde você quer chegar. Compreendeu? E aí, pega lá a caneta e o papel e vamos fazer um exercício aqui. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero 4 respostas. Eu quero que você escreva aí no teu papel assim, ó. O que eu quero que mude na minha vida? Escreva aí. O que eu quero que mude na minha vida? Escreva. Você pode escrever aí a pergunta e depois responda com o tempo. Depois você pode compartilhar comigo. A segunda pergunta. O que eu continuo fazendo que mantém essa realidade? O que eu continuo fazendo que mantém essa realidade? Olá, minha preciosa, linda de navegante! O que eu temo que aconteça se eu realmente mudar? Do que você tem medo? Qual é a menor atitude diferente que eu possa começar a praticar essa semana? Qual é a menor atitude diferente que eu posso começar a praticar essa semana? Você não precisa escrever, eu quero uma mudança gigante. Mas escolha algo que você consiga a fazer. Você que é linda, minha linda, preciosa. Talvez você tenha que começar a aprender a dizer não. Procurar uma ajuda profissional. Se posicionar e marcar uma consulta, ter uma conversa. Quem sabe você tenha que voltar a estudar, organizar as suas finanças. Parar de mandar mensagens para aquelas pessoas que te machucam e você está lá lambendo aquelas pessoas e elas só te machucam. Botar a se posicionar por você. Então, se você pode agora, nesse momento, eu convido você, nesse momento, a fechar os teus olhos, se você puder. Feche os seus olhos por alguns segundos agora aqui comigo, se você pode. E daí eu vou fazer a pergunta e você inclui essa pergunta para dentro de você. Pergunte para você mesmo. Senhor, onde eu estou pedindo mudança, mas continuo repetindo as mesmas escolhas? Onde eu preciso de coragem? Se faça essa pergunta. Onde eu preciso de sabedoria na minha vida? Onde eu preciso parar de me justificar tanto? Aonde eu preciso pedir ajuda? Talvez você que está aqui me ouvindo
você possa estar pensando: Ju, eu já entendi o meu padrão. O problema é que eu não consigo sair dele. E é exatamente aí o processo que pode fazer toda a diferença. Quando você procura por ajuda, não é por alguém que vai mandar na sua vida, mas vai fazer você ser direcionada. Porque o trabalho é você compreender. Olá, minha preciosa. O que você está tentando proteger? Qual é o medo que aparece quando você tenta mudar? Cada vez que você tenta se posicionar, você trava. Que experiências ajudaram a construir este teu funcionamento de estar vivendo assim? E como construir respostas novas que sejam sustentáveis para a tua vida? É a forma que a Ju trabalha nos meus atendimentos, que muitas vezes as pessoas sabem que elas precisam mudar, mas elas percebem que continuam presas no mesmo ciclo. Pessoas que são fortes em várias áreas da sua vida, mas existe um lugar emocional em que ainda não conseguiram avançar. Se você que está aqui comigo, você percebeu que você se sente assim, que chegou a hora de aprofundar neste processo, a Ju está aqui para te ajudar. Há vários terapeutas, psicanalistas, tem algumas amigas aqui de trabalho aqui, são pessoas maravilhosas. Procure por ajuda. Não é mostrar fraqueza em procurar ajuda, muito pelo contrário. Você se torna uma pessoa fraca se você não se posicionar em procurar um profissional para te ajudar. Talvez você não quer mais um conselho, mas você quer um posicionamento, alguém que te mostra um rumo, um caminho. Talvez você precise de um espaço seguro para compreender o que está acontecendo e construir uma mudança que você consiga sustentar. Para Ju estar onde eu estou hoje, eu tive que ter e ainda tenho, continuo atuando e fazendo. Eu também faço, eu também sou atendida, eu também sou cuidada. Mas para me chegar aonde eu cheguei hoje, eu tive que enfrentar o meu processo de mudanças. Então eu quero que você... Perdão. Então eu quero que, ao terminar essa live, você finalize essa live com uma pergunta para você hoje. O que eu vou fazer diferente depois de tudo que eu percebi hoje na live da Ju? Uma preciosa falou aqui, ó. Somos um espírito que temos uma alma e moramos em um corpo. Os nossos problemas estão em nossa alma, onde estão nossos traumas e bloqueios emocionais. É isso mesmo, minha linda. A Ju falou sobre isso no início da live, que nós somos feitas de corpo, alma e espírito. E quando a nossa alma está traumatizada, bloqueada emocionalmente, nós vivemos em círculos e a gente não consegue romper os padrões que o nosso cérebro, a nossa mente fica mentindo pra gente. Então, uma vida diferente começa quando você começa a responder de forma diferente aquilo que
sempre te fez voltar para os mesmos lugares. E você não precisa ter coragem para o resto da vida, você precisa ter coragem para o próximo passo. Você não pode olhar para a tua vida como um bolo inteiro e comer aquele bolo tudo de uma vez só. Não tem como, você vai se apavorar. Então vamos cortar em fatias. Vamos cortar em fatias. Vou repetir. Você não precisa ter coragem para o resto da vida. Você precisa ter coragem para cada mudança na sua vida, para cada passo, para cada degrau que você precisa subir. Vamos finalizar? Para você que chegou agora, depois a Ju vai editar o vídeo, a live, porque ela caiu, eu tive que voltar novamente. E depois eu vou deixar lá ela gravada. Compartilhe com pessoas que você sabe que elas precisam tomar decisões para ter mudanças de vida. Senão não tem como mudar a vida sem tomar decisões. E eu quero convidar você para finalizar com uma oração. Se você puder, coloque a sua mão no seu coração. E venha colocar diante do Senhor tudo que está te bloqueando, te atrapalhando, te dando medo, insegurança de mudar. Quem sabe o medo da mudança, de ser tão prestativa para todos. E você achar que aquelas pessoas irão te abandonar. Então essas pessoas, elas estão na sua vida pelo que você é, não pelo que você tem, não pelo que você é. Faz sentido para você? Obrigado pelo coraçãozinho. Senhor, eu venho pedir a Ti agora neste momento, Pai. Que o Senhor venha dar discernimento, Senhor, para as pessoas que estão aqui comigo, para ela enxergar aquilo, Pai, que é preciso mudar mudar o que está repetindo, e elas estão repetindo aqueles padrões sem perceber, Senhor. Senhor, venha dar coragem para cada uma dessas pessoas, Pai, para elas mudarem os seus posicionamentos, Pai. Senhor, eu venho pedir a Ti no nome de Jesus. Senhor, revela os lugares aonde ainda as pessoas estão presas por medo, por aprovação, por culpa, Senhor, culpa. Quantas pessoas chegam no meu consultório online, Senhor, trazendo culpas do seu passado. Senhor, eu venho pedir, ensina-nos, Pai, ensina-nos a caminhar com responsabilidade, fé, maturidade, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes de uma live tão poderosa como hoje, mas que possamos estar dispostas a viver aquilo que nós aprendemos diariamente, Senhor. Pai, dê coragem, Senhor, para essa pessoa que está aqui me ouvindo, Pai. Coragem. Assim como um dia o Senhor me encorajou e eu me posicionei. Pai, no Teu nome, Pai, eu peço a Ti. E eu Te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza, Senhor, que muitas vidas aqui, Senhor, vão sair daqui posicionadas, curadas, posicionadas em se mudar, posicionadas em mudar de vida, quebrar os padrões que estão, Senhor, ali bloqueando. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigada por ficar até agora aqui comigo. Para você que chegou agora, depois a Ju vai deixar a live gravada. Assista lá, faça as perguntas, escreva, medite, analise e qualquer coisa ajusta aqui para estar te ajudando. Certo, meninas? Certo? Um beijo para vocês. Se precisarem conversar, me procurem lá no direct, lá nas mensagens no meu privado.
Um beijão para vocês. Foi muito bom vocês estarem aqui comigo. Se Deus assim permitir, até quarta que vem.